Olá pessoal, me chamo Leonardo Costa, são 14 anos de comunicação e nessas mudanças que vêm ocorrendo no mundo atual, hoje estou dando mais um passo na minha carreira, criando o primeiro podcast da página Taquarana News, surgiu lá no Instagram, graças a Deus é um grande sucesso e a gente está iniciando com o objetivo de contar histórias, falar do povo taquaranense. Uma pessoa me perguntou, Leonardo, você vai entrevistar quem? Eu disse o seguinte, Taquarana tem muita gente boa. Seja um enfermeiro, seja um porteiro, um gari. Então, essa é a história que a gente quer contar durante esse podcast. Hoje é o primeiro. Daqui a pouco vocês vão conhecer quem será o nosso primeiro entrevistado deste podcast. Quero pedir também para que você compartilhe com seus amigos, faça a sua inscrição, ative o sininho. E hoje, durante o podcast, estaremos sorteando alguns brindes. Olha que legal. Nosso primeiro podcast e já começando com o sorteio de alguns brindes. Vai ser um bate-papo bem descontraído. O foco aqui é conhecer a história do entrevistado. Então a gente vai poder se aprofundar desde o início, ali a infância, a sua carreira. E claro, deixar para você jovem, você que quer almejar no futuro ser um profissional, que essa história seja de inspiração para você também. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu queria agradecer primeiramente a Deus. Né? Deus é muito importante na minha vida. A Nossa Senhora também, que tem me dado muitas ideias, e sem Deus e sem Nossa Senhora eu não seria nada. E também agradecer a minha família, que sempre me apoia, minha mãe Sirlene, meu pai Jurandir, minhas irmãs Larissa e Rawane, e quero também agradecer aos patrocinadores, que também têm nos ajudado para poder colocar essa ideia em prática. Então, nesse podcast a gente vai estar divulgando 3 apoios, que é a Farmácia Popular Comprando Certo, agradecer o Wilton, toda a equipe que faz a Farmácia Popular, Dona Carmelita, que acreditou nessa ideia e está com a gente também nessa parceria. Vem desde a página e agora também nesse novo capítulo, que é o primeiro podcast do município de Taquarana. Agradecer também a JR Proteção Veicular, Valdenir, Ricardo, pelo apoio de sempre. A melhor proteção veicular do Nordeste é a JR Proteção Veicular. E agradecer o Vitor e a Flávia, da Lupe Telecom, que também acreditam nesse projeto. Já apresentados os nossos patrocinadores, daqui a pouco a gente vai mostrar os brindes que a Farmácia Popular Comprando Certo deu para a gente sortear para vocês. Agora a gente vai conhecer a história desse primeiro entrevistado. Uma pessoa que eu conheço de longas datas, uma pessoa que tem uma história muito bonita, veio de baixo também, trabalhou muito, é professor, toca muito bem também nas bandas fanfarras, nos carnavais de Taquarana, e agora ele está em uma nova área e um excelente profissional. Eu contei muito com a ajuda dele nesse período de transformação, de academia, de mudar a alimentação. Com vocês, vamos conversar a partir de agora com um nutricionista, vou chamar ele de nutricionista, porque agora está formado, agora está exercendo a profissão, Nivaldo Lúcio. Que prazer receber você nesse primeiro podcast, meu amigo. Prazer é todo meu, Léo, estar participando dos seus eventos, dos seus trabalhos, né? Sempre eu tive muito carinho pelo seu trabalho e muita consideração pela pessoa que você é, e receber esse convite é maravilhoso. Bacana demais. Nivaldo, eu comecei o podcast falando dessa mudança. O mercado está mudando muito. Eu estou aí, completei esse ano 14 anos de comunicação, e hoje a internet está conseguindo levar a mensagem, a gente lá de Taquarana consegue levar para o mundo inteiro através da internet. E o podcast está em alta, a gente consegue conhecer histórias, levar dicas, e hoje a gente quer conhecer um pouco da sua história e também falar sobre a sua área, né? Dar dicas para as pessoas que querem ter um corpo legal, outras que não conseguem emagrecer. A gente vai falar de tudo um pouco. Tudo certo. Estou aqui para isso, para ajudar. Muito bem, muito bem. Para iniciar, eu primeiro queria conhecer um pouco da sua história. Eu já conheço, mas tem algumas pessoas que querem ouvir a sua história para que sirva também de inspiração. Você é de Taquarana? Você nasceu aonde? É filho de quem? Qual é o nome da sua mãe, do seu pai? Então vamos lá, vamos começar de início mesmo. Eu sou filho de Marineide, Lúcio, de Neusvaldo Braga. Esses meus pais, eles são mais da região Coité de Noia, sítio ali, o sítio Brejo, o pessoal conhece, Gazeira, Coité de Noia. Eu nasci em São Paulo, nasci em Ribeirão Pires, aos 10 anos, idas e vindas, mas aos 10 anos nós viemos para cá, dos 10 anos para cá eu não voltei mais. Então, estou em Taquarana com 10 anos de idade, quando eu começava a cursar a 5ª série, que antigamente era por série, né? E aí começamos lá. Então,
vim de baixo, uma família humilde, meu pai era metalúrgico, veio para cá porque tinha vontade de cuidar dos terrenos, das terras dele, e na agricultura. E nesse meio enquanto eu estudava e ajudava também na agricultura. Eu vim da agricultura, tá? Trabalhando, como o pessoal conhece, no sítio, na roça, né? Normalmente. E aí estudando, tive algumas oportunidades, por exemplo, pela igreja, né? O saudoso Padre Luiz Branco, que tinha a banda Filho de Davi. E aí eu comecei a minha trajetória também na iniciação musical, né? Tocando na igreja, fazendo algumas participações. E isso me ajudou muito, principalmente para formar a questão do caráter, né? Porque unia a questão dos valores, né? Empregado e atribuído a nós, e principalmente uma orientação, porque de pequeno a gente já começou já a ter uma noção de como é que era trajetar para a vida, no caso da adolescência, para depois a vida adulta, né? E isso me ajudou muito. Já na questão profissional, eu já trabalhei como ajudante de supermercado, já trabalhei com seu pai em um posto de gasolina, né? Eu já trabalhei como vigilante na cidade de Anadia por muito tempo, e lá encontrei uma família que me acolheu, foi um momento muito maravilhoso na minha vida. Já trabalhei também como professor, que ainda sou, professor de ciência e química, e agora na nutrição. Então, a minha trajetória ela veio corrida, e tem muito, se for contar, como todo mundo, tem muitos detalhes aí, né? Não, e eu quero saber desses detalhes. Vamos embora. Foi importante essa sua fala, que muitas das vezes o jovem está iniciando aí, ele tem muita dúvida. Sim. Qual carreira seguir, né? E você traz agora uma informação, algo para todo mundo que está assistindo o podcast, que muitas das vezes você começa em uma área e no decorrer do percurso da vida, você, não, realmente já deu, agora eu tenho que buscar outra área porque já não dá mais para mim. Tem isso, né, Nivaldo? Tem. E eu nem falei, ainda fui agente de saúde. Eu já trabalhei na educação, já trabalhei na parte de segurança, já trabalhei na parte de saúde. Então, também fui agente de saúde. A trajetória não é tão certa, né? Não podemos afirmar. Há pessoas que já têm uma noção, já segue ali e consegue guiar ou consegue continuar. No meu caso, foi muito a questão de necessidade. Por exemplo, vi uma oportunidade de fazer um concurso, ser aprovado, e aí a necessidade de ter o valor financeiro. Por exemplo, para fazer a minha primeira faculdade, eu tive que passar num concurso primeiro para poder conseguir, porque lá em Itaquarana, há épocas atrás, não tinha transporte para as universidades, tipo aqui em Arapiraca. Maceió ir para a capital seria quase impossível para quem fosse baixa renda. E para poder estudar em Palmeira dos Índios, que foi a minha graduação, a primeira, eu tinha que pagar um transporte. Para pagar um transporte, eu teria que ter o valor financeiro, já que meus pais não podiam na época. Então, eu tive que ser aprovado no concurso para poder cursar, né? Esse foi o momento mais crucial. Então, eu não posso dizer que foi por vocação. Foi uma questão mais de necessidade, a primeiro momento. E tem disso mesmo. Quando você vem de uma família de baixo, que tem aquele sonho de comprar... Hoje o pessoal pensa em comprar telefone, carro, isso, mas você tem o seu primeiro salário. Diz, não, eu fui naquele restaurante, foi eu que paguei, foi do meu suor. Geralmente quem vem de baixo, a gente acaba perdendo algumas etapas da vida, porque tem que trabalhar mais, não é só estudar, tem que trabalhar e estudar. Nessa sua trajetória, eu acredito, assim, pelo que eu lhe conheço, houve dias que você pensa em desistir, né? Porque não é fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Não, até porque, assim, isso é um conselho meu depois que passei para a parte de lecionar, de professor, e a gente vê a dificuldade. Porque quando trabalha, você não tem tempo para estudar, se dedicar à faculdade como antes. Então, você tem que fazer o possível. Então, o que é que eu tentava fazer? Prestar atenção na aula. Então, quando eu estava na sala de aula, na faculdade, então eu tinha que prestar o máximo de atenção possível, tinha que estar focado, porque eu sabia que durante o dia a minha parcela de tempo para me dedicar seria menor. E aí eu teria os finais de semana. Então, querendo ou não, se a gente não dosar, a gente perde a mão e a gente faz aquela velha frase antiga, né? Empurrar com a barriga. Termina você fazendo uma faculdade ou fazendo um curso que você não se empenhou e você sai com o mínimo de conhecimento possível, porque você não conseguiu se dedicar ao máximo. Então, não foi fácil, tá? Porque na época eu trabalhava 2 horários, e aí até 6 horas, 5h30, eu estava saindo um pouquinho do trabalho, tomava um banho e faculdade, porque a gente pegava o carro às 18h15, saía o carro, e a gente só voltava às 12 da noite.
E aí teve uma época, já nos dois últimos anos de faculdade, que ainda foi mais complicado, que eu fui aprovado num concurso em Anadia, que eu mencionei, e lá eu trabalhava como vigilante, eu trabalhava de 12 da noite às 6 da manhã. Muito corrido. E Taquarana eu trabalhava de 7 da manhã e ia até às 5h30 da tarde. Então, nesse meio enquanto, o meu tempo para estudar era só final de semana, porque eu tinha que me dedicar à aula. Então, dormir era algo cogitado por mim, mas pouco usado, né, por conta dessa correria. Então, teve épocas aí que não foi um período muito longo nessa situação, mas foi uma época bem desgastante, bem corrida. Então, não é fácil conciliar estudo e trabalho. Quem puder só estudar, perfeito. Quem tiver a opção só de trabalhar vai ter que achar um tempinho para se dedicar ao estudo, porque nós temos que evoluir, nós temos que crescer, né, em profissões. É verdade. Rivaldo, já que a gente está falando da sua história, daqui a pouco eu vou falar de família, né? Saber conhecer um pouco mais sobre a sua família. Vamos tocar em um ponto seguinte, ainda falando sobre essa história. Eu queria que você deixasse um recado. Você terminou a sua faculdade de nutrição com quantos anos? A minha faculdade de nutrição eu terminei o ano passado. Ano passado. 40 anos. 40 anos. Então, aquele jovem que está assistindo agora, que está terminando o ensino médio e muitas vezes tem muita dúvida qual área seguir. Às vezes tem pessoas que não é jovem, mas já tem 30, 35, ainda não fez uma faculdade. Isso. Qual conselho você deixaria para essas pessoas? O conselho que eu dou é você estar principalmente olhando o mercado. O mercado ele muda. E isso é fato. Olha aqui, onde nós estamos um podcast. O formato antes era televisão e rádio, televisão, e agora nós estamos com um formato que você está sendo protagonista agora nessa parte. Então, o que acontece? Quando eu olho o mercado, eu percebo as necessidades. E eu vou olhar justamente as minhas virtudes, aquilo que eu tenho de potencial, minhas características, para que eu use isso a favor para entrar nesse mercado. Eu não posso pensar só em dinheiro, porque dinheiro é uma mola que precisa ser mexida, precisa ser movida para que tudo funcione. Mas eu preciso entender como é que eu me entrego ali, como é que eu posso entregar o melhor para aquela área. E nessa questão de escolha, eu vejo muito um equilíbrio. Um equilíbrio em quê? Das minhas atribuições, de como eu sou, o meu perfil, e aquilo que o mercado funciona. Porque, infelizmente, tem pessoas que olham o mercado hoje e não olham à frente. Então, tem profissões que estão deixando de existir. Tem profissões que estão sendo menos usual por conta da tecnologia, as IAs estão aí, então tem profissões que elas vão ser menos cogitadas. Então, você tem que estar entendendo, porque se você está entrando na área agora, pode não ser uma boa. Então, tem que analisar. Sobre a questão idade é só um número. Eu penso que idade é só um número. Até que na nutrição a gente olha a idade cronológica, né, e a metabológica, né, a questão do metabolismo, quanto tempo ali realmente o meu organismo está funcionando. Então, enquanto eu tiver com sapiência para poder entender, estudar, conhecer e ter essa vontade de aprender, isso não tem limite. A minha esposa terminou agora, apresentou o TCC essa semana. Então, ela tem mais de 35 anos, tem os seus 38 anos. Então, nós temos que ter essa noção que idade é um número e que eu posso cursar algo, mas que eu possa tirar proveito das minhas virtudes, das minhas, como eu posso dizer, das minhas qualidades, para que eu possa entregar um trabalho melhor. Então, eu vejo muito para isso. E os alunos hoje, eles têm uma opção melhor do que nós. Nosso tempo, nós tínhamos poucas opções, principalmente pelas condições. Hoje, nós temos um leque. Hoje só não estuda quem não quer, né? Exatamente. Até porque é inadmissível, do meu ponto de vista, como lecionar, né, para a questão de professor. Um aluno, ele tem a internet, nosso tempo nós não tínhamos. Tem que ir na Lan House, né? Você já pegou a Lan House, eu sou mais velho que você. A gente ia para a biblioteca e a gente tinha que copiar lá. É mesmo. Os livros que tinha. Você ainda pegou uma época ainda melhor. Eu ainda frequentei a Biblioteca Municipal de Taquarana. Isto. Lá, pediu livro. Não, é ciência. Ali você Correto. Tinha fichinha, você preenchia, levava para casa, tal dia tem que devolver. E não eram todos que poderia levar, né? É isso mesmo. Tinha uns que era mais recorrente à procura, então ele não poderia ser levado, tinha que deixar lá. Então, olha a diferença. Hoje você tem qualquer livro na palma da mão, no seu telefone, hoje você consegue ter acesso às informações. Então, hoje está mais fácil. Então, as oportunidades para estudar, elas estão melhores hoje. Verdade. Gente, para finalizar esse tópico, hoje, assim, o bate-papo é descontraído, mas o Nivaldo vai falando coisas importantes para acrescentar na sua vida, seja do fator da área dele, da educação.
A gente vai entrar em uma área agora, Nivaldo, que eu percebo, assim, pela esse tempo que eu já lhe conheço, a gente tem uma história, porque você mesmo falou, trabalhou com meu pai, e conhece Isso. desde quando eu era criança e tudo. Vamos falar de família agora. Você é um cara muito família. Eu queria que primeiro que você falasse sobre a relação sua com seu pai, com sua mãe, o que eles são para você, seu pai e sua mãe. Bem, meu pai e minha mãe, eu fui criado naquele tempo mais firme, mais rígido, e isso me moldou muito. Isso é muito bom. Eu tenho uma relação muito boa, né? Eu agradeço muito aos meus pais, porque eles me fizeram o que era possível na, na parte deles para que eu estudasse, para que eu tivesse um caráter, né? Então, isso foi muito importante. Os meus pais, a minha mãe fez muito esforço mesmo para que eu fizesse parte de algumas atividades, até a música mesmo, que algumas vezes eu precisava tocar e eu tinha que ajudar o pai, então ela segurava as pontas para mim, para que eu fosse tocar, ganhar o meu dinheirinho, algo assim. Então ela sempre me incentivou. A minha mãe, ela não teve a escolarização que era necessário para ela ser melhor nessa parte, né? Mas ela me entregou a mim uma maior possibilidade. E o meu pai também. O meu pai tinha uma frase que ele falava: só estude, o que eu posso te entregar é isso. Então você estude para procurar o seu, porque eu só posso entregar isso aqui. Então, essa, como posso dizer, uma carência de algumas coisas que nós tínhamos, ela deu suporte para que a gente corresse atrás de outras. Então, a facilidade, ela também é ruim em alguns pontos. Se eu tivesse uma facilidade maior, talvez eu não seguiria, talvez eu não correria tanto atrás. Então, a minha família, começando pelos meus pais, eles são o meu alicerce. Lógico, como toda família, a gente tem aqueles momentos ali que a gente converge, né? Que a gente também diverge, mas a gente precisa estar sempre unido porque é o nosso pilar. É verdade. A família é A gente está pilar. chegando em um momento da nossa etapa, da nossa vida, que hoje, essa semana eu estava pensando muito sobre isso. É que teve o tempo que os nossos pais cuidaram da gente. E a gente está num momento de cuidar dos nossos pais. Como tem sido essa fase para você? Ela é bem desafiadora, porque a gente sente o peso. Não é o peso de cuidar, isso aí não é isso, mas é a questão do seguinte: você sentir que o seu pai vai precisar de mais cuidado e agora você tem que fazer a parte, né, de retribuir todo aquele carinho, todo aquele cuidado que já tiveram. Meu pai, o ano passado, né, esse ano mesmo em si, ele teve alguns problemas, teve uma queda que fraturou a coluna, foi bem sério, quase ficou sem paraplégico. E isso foi bem doloroso, porque ele passou mais de 30 dias internado e nessa fase final eu passei 5 dias internado com ele para ele fazer a cirurgia. Foi bem doloroso, bem complicado, se recuperou bem. E agora, esse ano, ele perdeu a audição de um ouvido e diagnosticou um tumor. Um exame ali rotineiro e foi corrido, porque a gente teve que ir para Recife, fazer todo um tratamento, tá bem. Essa semana nós estamos até marcando os novos exames para ver como é que está. Fez uma cirurgia, uma radiocirurgia, que foi muito boa, foi sucesso, mas é nesse ponto que você começa a ver que a família, ela tem que estar presente, e esse cuidar dos nossos, a gente já tem que olhar com mais cautela, porque é um ciclo, a vida é um ciclo. Eu entendo muito bem isso, que a gente tem uma passagem, né? E a parte triste é porque a gente já começa a perceber que a passagem deles já estão chegando, né? Então, essa é a parte triste do cuidar dos pais, que a gente sabe que um dia não estarão. Essa é a parte que, assim, mexe muito comigo e acho que com todo mundo que está, né, nessa fase, é saber que os seus pais estão envelhecendo. Isso é algo assim que passa um filme na cabeça, né? E é como você falou, quando você é um filho bom, eu tenho certeza disso. A gente sabe que os nossos pais lutaram muito. Sim. O meu pai é agricultor, a minha mãe também lutou muito. E o mesmo que o seu pai falava para você, o meu pai falou para mim. Sempre focaram no estudo. Eu sabia que a única forma que eu tinha para conseguir o que eu venho conseguindo hoje era através do estudo. Se eu levasse a vida de bebedeira, de fazer coisa errada, eu estava num caminho que talvez nem tivesse vivo hoje. Exato. E você falando sobre isso, eu fiquei pensando que a gente que teve todo esse apoio tem que se dedicar mesmo. Chegou a hora da gente cuidar mesmo, né? Uhum. Fazer valer todos os esforços que os nossos pais fizeram pela gente. Falando sobre família também, você é pai, é casado,
Primeiro vamos começar pelo começo, né? Ficou até redundante. Como é que você conheceu a sua esposa, a Tiara? A Tiara, ela, que o pessoal aqui em Arapiraca conhece como Sandra Taquarana, é Tiara, é Tiarinha, né? Que cidade menor a gente tem mais um aconchego. E aí, a Tiara nós conhecemos lá no grupo TLC, o grupo de jovens, na realidade, desde que fez um período que da igreja, a banda Filho Davi, e aí tinha a questão do movimento jovem aí, o TLC. Esse movimento nos deixou mais próximo. Então, eu a conheci já nos serviços da igreja, né? Já no movimento em si. E ali começou nosso contato. Ela trabalhava na área da saúde, eu também trabalhava, então a gente tinha mais contato. Então, alguns trabalhos meus era justamente no setor dela. E aí a gente conversava, a gente se situava e a gente via uma vamos dizer, puxando para minha área, uma química ali, porque a gente tinha gostos semelhantes. E isso facilitou o nosso contato, né? E aí você é pai já, né? Sou pai, eu tenho um rapaz de 19 anos e tenho, com a minha esposa, a Tiara, eu tenho um rapaz de 6 anos, Luiz Miguel. E aí, como é essa missão de ser pai? É difícil, mas muito prazerosa. Tanto com o meu mais velho, como que é nós chamamos de neto, Mauro, e com o meu pequeno. Meu pequeno porque, querendo ou não, ele está ali mais próximo e a gente tenta assimilar algumas coisas que a gente já amadureceu. Quando você é jovem, você tem uma linha de pensamento, e quando você amadurece mais um pouco, você percebe que algumas coisas você tenta evitar e outras coisas você tenta acertar mais, né? E ser pai nos dias atuais é difícil, né, Nivaldo? É difícil. É muito difícil porque você tem o mundo inteiro para criar um ambiente que talvez não seja aquilo que você goste. Por exemplo, internet. Então você tem que ter um cuidado. Não tem como deixar a criança sem internet, mas as telas, a gente tem que ter um maior controle, até porque tem coisas que você sabe que não tem uma certa organização para que a criança ele não deixe de ver ou deixe de ver alguma coisa, né? Tenha como ver, visualizar, e aí você tem que estar ali no pé. Então ele está assistindo um desenho, mas passa um comercial, passa isso, aquilo, vê um canal, principalmente YouTube, porque hoje dificilmente você assiste um canal. Isso, né? Todo mundo na internet, internet. YouTube. É a internet, é a Netflix, é isso. Então você tem que ter um cuidado. Outra, a questão da educação. Eu prezo por um tipo de educação, né? Prevalecendo a questão dos valores, família, né? O caráter, a responsabilidade, a questão da igreja mesmo, a fé para mim é importante. E trabalhar isso numa criança, né? E ver o mundo, às vezes, diferente, e o ambiente que ele está, porque eu não posso deixar de estar socializando, ele indo para a escola, né? E tem os outros ambientes, então é bem difícil. E você tem que fazer com que essa criança ela seja modelada a um ponto de vista seu, que ela possa realmente ser uma pessoa boa, prezando os caráteres, os valores, as pessoas, olhando o lado bom das pessoas. E para fazer isso nos dias de hoje é muito difícil. No meu tempo e no seu tempo, as nossas mães falavam, não vai pra rua, fica em casa. Não, lá em casa não era solto, não, era na rédea mesmo, não podia estar andando fora de hora, nem solto assim, andando não. Hoje em dia, por mais que as crianças não saiam muito, mas o perigo está dentro de casa, na palma da mão. Exatamente. E com o telefone ele tem acesso a muita coisa, como você falou, é difícil controlar. Até essa semana, estava tendo um debate aí, e eu estou trazendo o podcast porque é um tema que não é só dessa semana, é um tema bem abrangente. Tirar o telefone da criança. Alguns pais falam que não consegue. E aí você que é pai, eu acho que pode explicar melhor do que eu. Não é fácil, mas assim, é até radical o que eu vou falar. Se não consegue, se você tem a noção que não vai conseguir tirar, então era melhor não ter dado. Porque o adulto somos nós. Então, uma criança de 6 anos, 5 anos, 4 anos, você não conseguir ter esse controle, fica difícil. E essa é uma fala que a gente não pode mencionar. Porque se eu não consigo tirar de uma criança, como é que vai ser lá na frente? Agora, nós sabemos que ele cria uma dependência. Então, à medida que ele está com o uso excessivo, se você tirar, ele tem uma abstinência ali. Então, é difícil. Então, o que é que você tem que fazer no mínimo que eu vejo? Controle. Ele vai usar, mas ele tem a tarefa de casa, ele tem um momento de descansar, ele tem um momento disso. Então, se você não pode deixar sem, até porque, infelizmente ou felizmente, é um refúgio, o pai ou a mãe para fazer alguma tarefa em casa, adiantar isso ou aquilo, ou até o trabalho em casa, ver se necessário colocar ele na tela, deixar o telefone, um tablet ou a televisão, e isso faz com que a gente possa perder o controle, se não tiver uma boa orientação, um bom planejamento. Porque assim, Léo,
O pessoal fala muito dessa questão de tela, mas eu lembro quando criança, minha mãe deixava de frente à TV a manhã toda. É verdade. Que não deixa de ser uma tela, né? Exatamente. Então a gente ficava lá e era o tempo que a minha mãe tinha de fazer o almoço para o meu pai chegar, ajeitar a casa, deixar tudo organizado, e eu estava lá na tela. Só que a diferença é que lá a tela tinha uma programação. E a internet não. Você tem acesso a muita coisa. Exato. Né? E é muita informação em tempo rápido. Você vê a questão dos vídeos curtos, a linguagem mais rápida e linguagem que não é para a época. Por exemplo, os nossos desenhos, TV Manchete, isso aí bem das antigas, aí SBT, Globo. Sou do tempo da TV Globinho. TV Globinho, pronto. Então você tinha uma programação, o linguajar era para infantil. Hoje você assiste os canais, você para um pouquinho, olha lá os canais que ele gosta. O meu menino ele tem um gosto diferente, ele gosta mais de coisas mais... De jovens a adulto, tipo documentários, alguma coisa assim. Então, quando você vai olhar, a linguagem é diferente. Então, tem que olhar se está tendo palavrões, tem que estar olhando qual é o tipo de linguagem. Então, no nosso tempo, nós tínhamos desenho mais voltado a uma linguagem infantil. Hoje, não. Então, até isso você tem que ter um controle. É verdade. Divaldo, agora vamos falar sobre a fé. Mas antes de falar sobre a fé, queria dizer para todos os nossos telespectadores, seguidores nas redes sociais, que a Farmácia Popular Comprando Certo, ela que fica bem no centro de Taquarana, ao lado do prédio da prefeitura, estará sorteando neste podcast 3 brindes. Daqui a pouco a gente vai falar da nutrição, o Nivaldo vai falar sobre essas vitaminas, né? E aí a gente vai explicar cada uma para que serve. Mas o que é que eu peço para vocês? Dê o like, comente no chat ao vivo, compartilhe, porque à medida que você for comentando no nosso chat ao vivo, a informação vai chegando para outras pessoas e também você estará participando desse sorteio. Viu, pessoal? Fé, você falou que conheceu eu vou chamar de Tiara, porque conheço como Tiara lá em Taquarana. Você conheceu ela através da igreja. O que é a fé para você? É ver aquilo que meus olhos não conseguem ver. Então, é enxergar algo que está além. Eu não procuro muita explicação, só venho da área de exatas e o que eu encontro muito nos meus colegas que é da área de exata, física, matemática, é geralmente um ceticismo, né? Muito cético. Então, ele é tipo, eu só posso crer, eu só posso identificar se eu estiver vendo, se eu estiver provando. E é justamente isso que contradiz, porque a fé ela não se prova, ela é vivenciada. Eu não posso provar a sua fé. Eu não posso falar da fé para mim, é muito difícil porque eu não posso falar, porque é o meu ponto de vista, talvez para você ela age de uma forma diferente. Talvez se você foi tocado de uma forma diferente do que eu fui, ou num momento diferente. Geralmente nós somos tocados até num momento de fragilidade, que aí nós vamos testar realmente se nós temos fé. Então, a fé é importante. O que eu posso dizer para você é que ela move, é aquilo que falta. Quando o espiritual ele não está bem, corpo e mente ele não flui. Você tem alguma devoção, Nivaldo? Tem. Me tocou muito quando eu vi o símbolo da medalha de São Bento. E aí quando eu soube a história, quando eu fui procurar a história de São Bento, história forte, e no momento me arrepiei, teve uma situação, um contato muito especial. E algumas particularidades da minha vida, ali foi a minha luz. E então, São Bento para mim, e a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do nosso movimento TLC, que a história de Guadalupe eu uso na questão da química. Por quê? Porque quem já viu a fé, ou já falou de toda a história da Guadalupe, ali é a prova da exata em que a fé e a ciência elas trabalham junto, porque tem gente que separa, né? Sim. Meus professores, meus colegas fala que a fé, a religião, vamos colocar a religião, que é a fala deles, mas não é esse sentido, a religião ela afasta da ciência, e é justamente o contrário. Para provar, por exemplo, um milagre, para provar que aquilo ali não tem uma explicação científica, eu tenho que ir para a ciência. Não é à toa que a Igreja Católica ela trabalha com a parte da ciência, ela tem lá os pesquisadores, tem os cientistas para provar. Então, só decretado algo como milagre se realmente não for provado. E aí de Guadalupe, porque eu voltei na questão da minha área química? Porque no tempo, o Nobel de Química foi justamente verificar o manto, para provar se aquilo ali era uma fraude. E naquela época, o Nobel em Química não provou e diagnosticou justamente que aquela tinta que existia naquele manto não se existia.
Então, como é que eu provo isso? Ele não conseguiu provar. Então, por todos os aparatos científicos que se tinha, ali não chegou a uma conclusão. E aí, é claro, não vou contar a história toda, mas ali moveu muito. Então, Nossa Senhora de Guadalupe é algo que me toca muito. E São Bento. São Bento. Todo mundo tem aquele momento na vida. Eu já passei por algumas situações que eu disse, não, meu Deus, se não for você para interceder, Nossa Senhora, isso não vai acontecer. Teve algum momento da sua vida que você achou que estava tudo desmoronando, mas quando você ajoelhou, rezou, fez as suas orações, mudou algo? Sim, sim. É muito difícil uma pessoa que fala que tem fé ou crê, ele não tenha passado por esse momento. É muito difícil. Até porque a maioria das pessoas ela aumenta a sua fé ou aparece essa fé, vamos colocar nesse termo, quando justamente naquele momento difícil ali foi salvo, ali foi mostrado o caminho, né? Então teve um momento da minha vida que eu estava numa frustração muito grande, foi justamente no nascimento do meu filho, meu primeiro filho. Eu estava numa correria de faculdade, e foi algo que eu era adolescente ainda, né? Então foi uma situação que pesou muito. E a família, assim, ficou muito abalada. Então, aquele momento, eu perdi o chão e não sabia por onde correr. E aí foi a fé que me moveu, né? Acreditar que algo, que tinha um propósito, que algo ia acontecer e me dar um direcionamento. Então, aquilo ali foi o que me segurou. Psicologicamente falando, foi o que me segurou. Então, foi um momento bem, bem marcante para mim. Então, agradecer o Nivaldo, a gente está um bate-papo muito legal. Mais uma vez, agradecer a Farmácia Popular Comprando Certo, também a Loop Telecom e a JR Proteção Veicular. E agora eu quero saber como foi essa transição. Nivaldo toca nas bandas do Carnaval de Taquarana, Isso. toca também nas fanfarras, em vários desfiles espalhados por Alagoas, professor de Química. Aí chegou um certo momento, disse, não, agora eu vou ser nutricionista. Como foi essa transição? Foi bem atípica. Por quê? Porque geralmente você tem aquele gosto, aquela paixão e você vai para aquilo ali, né? E na questão, por exemplo, bandas, eu sempre gostei, porque era uma questão mais do meu pessoal, era o meu hobby. Então ainda toco, até recebi o convite para tocar no Carnaval esse ano, agora, que 2026. E aí aceitei, porque eu gosto muito, é uma época que eu amo. E na questão professor, o que é que eu percebi? A profissão, né, de lecionar, e lecionar é entregar o que você aprendeu, o que você conhece para alguém que talvez ou não tenha a oportunidade ou que possa facilitar esse conhecimento para essa pessoa. E me tocou muito nessa transição porque eu não queria ficar só na sala de aula, eu queria algo que movesse mais, que tocasse mais, até porque na sala de aula hoje, assim, não é como antes, que a galera ia atrás de conhecimento. Hoje o conhecimento está na palma da mão, não precisa ir para uma sala de aula para ter o conhecimento. Então eu percebi que essa geração ela está muito nisso. E aí tocou, foi justamente numa aula, por ironia do destino, em ciência, que eu abri a minha boca para falar que uma das profissões que eu não via futuro era a nutrição. Olha só, que coisa, hein? Que coisa. Por quê? Porque em uma dada conteúdo eu falo sobre nutrientes, falo sobre nutrição, na parte de ciência, né? E para falar de nutrição, aí uma pessoa falou, fez um comentário, um aluno fez um comentário, eu falei, porque para mim era muito claro, a alimentação ela tem que ser o mais saudável possível e aquilo ali era o ponto. Então era a minha forma de ver. E cara, você pagar para uma pessoa para te ensinar a comer, não é meio louco não isso. Eu não vejo futuro nisso, porque, cara, como é que você não sabe comer? Só que aí o que era que eu não estava vendo? Eu estava olhando pela minha óptica. Porque eu vejo dessa forma que eu vi o alimento, eu vi a alimentação saudável, e era um uso meu diário, era uma forma com que a minha cultura, o meu ambiente me fornecia isso. E nem todos eram dessa forma. Então eu já não via. E para fechar essa parte, a machadada final, como diz, em outra escola, no sistema público de ensino, aqui de Arapiraca, eu peguei o livro de ciência para falar do mesmo conteúdo. Então veio uma remessa de livros novos. E na capa inicial do capítulo estava lá: obesidade mata mais do que a fome. Era aquela manchete ali para chamar a atenção, para dar aquele ponto de início. Tem uma frase que o pessoal usa muito, morrer pela boca. E aí caiu a minha ficha. Porque, cara, em épocas atrás, vamos pensar assim na década de 90, né, 80, 90, até 2000 por ali, a gente estava lutando com a questão da fome. Até tinha um programa do governo lá, Fome Zero.
Então, aí aquilo ali me despertou algo. Eu disse, cara, como é que nós saímos de uma época que a fome estava matando e agora a obesidade, no caso, o excesso, está matando mais. Lembrando, quando eu falo da obesidade, foi a manchete lá do livro, né? Mas, assim, o excesso, o diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares relacionados à má alimentação e o excesso. E aí me despertou. Espera aí. E por que me despertou? Porque para mim era muito nítido a alimentação correta, a alimentação saudável. Por exemplo, na escola que eu ensinava, eu fui um dos primeiros a estar levando marmita. Antes da modinha de marmita virar uma moda em si, todo mundo levar, eu já levava. Então, estava todo dia ali a minha batatinha com frango, estava ali o meu arroz, estava ali aquele lanche que a minha esposa fazia. Então, para mim era muito claro isso. Eu disse, oxe, por que para todos não é claro? E aí despertou. Eu disse, opa, eu sempre tive essa vontade. E aí vinham algumas pessoas que você conhece, você treina lá, o Daniel, hoje o meu Gente compadre. boa demais. Logo, logo vamos convidar você, Daniel. Você que tá corrida, o homem trabalha muito, mas logo, logo vamos chamar ele. Vamos chamar. E aí é muito conhecimento com o Daniel. E aí ele já me jogava essa ideia, como ele era na parte de educação física, e aí ele competia, era fisiculturismo, e ele falava, e a gente trocava as ideias, e ele falava, rapaz, por que você não vai para nutrição? Você já gosta de se alimentar? E aí me despertou. Hoje ele terminou comigo a nutrição, se formou junto comigo. E esse momento foi que veio a transição, em que a minha mente conhecia e sabia o que comer, e todo mundo sabe, só que a minha mente tinha um trabalho diferente. Porque hoje é quase impossível você falar que uma pessoa não sabe o que deve e o que não deve se alimentar. Mas e por que não faz? E aí foi nesse ponto que eu disse, não, é aí que eu entro. Eu quero fazer com que fique claro também para as outras pessoas. É verdade. E está muito em alta essa questão de você estar com uma garrafa, e é muito importante também tomar água, né? Correto. Algumas pessoas esquecem, tem que tomar muita água. E aí eu queria tocar num ponto que é muito interessante. Você começou falando sobre a obesidade, que foi algo que lhe chamou a atenção, e daí você iniciou para mudar a sua trajetória e fazer esse novo curso, que foi nutrição. Eu queria que você falasse os 5 maiores erros de tentar emagrecer sozinho. Muitas pessoas acham que existe a fórmula mágica. Olha só, eu posso listar vários, mas o que é que eu vejo hoje, no dia a dia? Primeiro, radicalismo. Tem pessoas que começam a cortar tudo. Aí corta o açúcar, corta tal refeição, ele sai tirando tudo que ele já tinha como rotina. Então, isso é muito difícil. Por quê? Não tem consistência. Você pode fazer isso por 2 dias, 3 dias, uma semana, mas até quando você vai conseguir cortar tudo aquilo que você já vem acostumado? Principalmente uma pessoa que nunca passou por uma educação alimentar. Então, ela vem ali de anos e aí, de uma hora para outra, eu tiro. Então, eu não acho viável e não acho que seria a maneira mais correta. Então, isso é um dos primeiros erros. Outro erro é não ter um planejamento alimentar. Eu não estou falando do nutricionista. O papel do nutricionista é justamente fazer o cálculo calórico, ver o que é que você precisa, e não é só cálculo, porque qualquer pessoa pode fazer. Então, tem todo um conjunto. Mas se você está fazendo por conta própria, se você não tiver um planejamento, o que vai comer, que hora, como, e adequar a sua rotina, você não consegue manter. Porque a diferença de quem consegue e quem não consegue é a consistência. Porque todo mundo pode iniciar, mas quem vai ir adiante? Então, essa é a parte que também me cabe, né? Falar do segundo ponto. Já a questão é você confundir vontade e desejo. Então, muitas vezes você trabalha com emocional. O problema das pessoas é trabalhar com emocional. Por exemplo, como gatilho. Eu estou com ansiedade, um estresse absurdo, e ali eu chego no final do dia cansado do trabalho, e ali aí joga aquela frase, eu mereço. E aí pega um bombom, pede uma pizza, pede isso, aquilo, porque você estava tão cansada, tão estressada, que você usa como refúgio. Isso é do lado emocional, isso é em casa, é no trabalho. Então, esse é um erro que mais acomete, principalmente as mulheres. Porque as mulheres hoje, elas têm uma vida real. Então, tem família, tem trabalho. Então, ela tem toda uma rotina que é desgastante. E aí, quando chega em casa, para que ela consiga ter uma alimentação correta, ela sabe que é o correto para ela naquele momento, mas ela precisa de algo que satisfaça, que gere ali dopamina, né, para que ela tenha aquela saciedade, tenha aquele bem-estar, aquele prazer. E ali é momentâneo, então não se segura. Esse é um terceiro ponto muito crucial. Outro ponto é estar sempre tentando buscar motivação.
Motivação, no meu ponto de vista, é o seguinte: você ter um motivo e transformá-lo em ação. Motivação. Porque o pessoal quer sempre estar motivado. Léo, qual é a motivação para que você trabalhou até 11 horas da noite ontem, que nós comentamos aqui nos bastidores, acordar 3h30 da manhã? Qual a motivação que você tem que ter para acordar disposto 3h30 da manhã? É verdade. Para começar o dia. Tem que ter muita motivação mesmo. Então, se todo dia você buscar motivação, como é que vai ser? Então, vai ter dias que eu não tenho essa motivação, mas eu tenho que entender qual é o sentido, qual é o motivo que me faz, né, chegar a fazer o que eu preciso fazer. Então, essa ação de alimentar correto, evitar isso, aquilo, eu tenho que ter um motivo. Qual é? É ter uma longevidade? É cuidar dos meus filhos? É ter uma qualidade? É não correr o risco, já que a minha família, vamos dizer, que tem um histórico de tal situação? Então, você tem que ter esse motivo. Isso é o ponto de vista meu. No 5, é falta de acompanhamento. Que está correlacionado ao planejamento, está, mas qual é o ponto, o detalhe? Eu me planejo, eu faço um planejamento alimentar. Em casa mesmo, vamos dizer, sem auxílio de nutricionista, como você falou, sozinho. Só que, qual é a minha métrica? Esse acompanhamento. Estou indo bem? Está faltando o quê? O que é que eu posso melhorar? Qual seria a situação que eu devo... Já cheguei nesse ponto, e agora? Então, quando eu não tenho mais esse controle do processo, eu vou me perder. Então, esses pontos são, no meu ponto de vista, são cruciais para que a gente consiga fazer realmente uma mudança, que é criar um hábito de qualidade. Queria aproveitar também, viu, Nivaldo, mandar um abraço aqui para a Carmelita e para o Emílio, que são os proprietários da Farmácia Popular Comprando Certo. Pessoas que acreditam no nosso trabalho, e só gratidão a vocês. E abraça também o Vitor, a Flávio, o pessoal da Loop Telecom, Ricardo e Valdeni, da JR Proteção Veicular. E você falou, muitas das vezes as pessoas têm... É fator psicológico também, não vou conseguir, não vai dar certo. As pessoas se sabotam muito. Muito. Você como nutricionista, como destravar essas pessoas? Na nutrição, vamos usar a questão da nutrição. Como é que eu tento trabalhar? Primeiro, não fazer nada drástico. Por exemplo, você tem uma rotina diferente da minha. Isso. Então, não posso criar um plano alimentar. Eu uso a ideia de protocolo alimentar para você igual o meu, porque a minha rotina é diferente da sua. Então, o primeiro passo é eu entender que ela tem uma rotina e eu tenho que encaixar um protocolo alimentar que se enquadre a rotina dela e os hábitos dela. Porque, por exemplo, tem toda uma parte cultural também. Então, vamos lá, nós estamos no Nordeste, mas há pessoas que não gostam de cuscuz. Isso é um fato. Como é que eu passo um cuscuz para ela? Tem pessoas que não têm o hábito de fazer a primeira refeição do dia. Ela não faz. Como é que eu coloco já no primeiro contato com ela a primeira refeição? Por mais que eu possa mostrar teoricamente que seria ideal para ela. Mas como é que eu faço? Então, é um processo adaptativo. Então, para que ela não se sabote, eu tenho que fazer o mais próximo da realidade dela. Os alimentos que estão em contato dela, que é corriqueiro do dia dela, e principalmente que se enquadre a rotina dela. Porque se está tudo programado, tudo organizado, como é que ela vai se sabotar se praticamente tudo aquilo que montamos é algo que já faz parte da vida dela? Então fica mais fácil. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto da questão de sabotagem é você entender que o seu emocional fala mais alto. Então é sempre o seu emocional. Então, o nível de estresse, ansiedade, né, quadros depressivos, que hoje, infelizmente, é uma situação que não vou dizer que está fora de controle, mas que você percebe que está crescente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a comida não é o fator-chave hoje. Ela é uma questão de organização, de planejamento, então vai do profissional. Mas a mente ela tem que ser trabalhada para que ela possa realmente evitar ser sabotada. E não é fraqueza, tá? Se sabotar não é fraqueza. É porque o corpo ele precisa e a mente precisa de refúgio muitas das vezes. E se você não tiver tudo enquadradinho, você vai fugir. E a questão e tem até alguns na rede aí que fala do pós-queda, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um protocolo, tudo organizadinho, tudo bonitinho, mas ali eu falhei. Certo. E agora? Agora seguir em frente, meu querido. Falhou? Agora vamos recompor. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajustar? E aí continuar.
Porque não é uma refeição errada, não é um alimento que você colocou que não estava no protocolo que vai prejudicar 100%. É a continuidade desses hábitos ruins. Então, o que a gente tem que ter é isso. Então, se você pensar que tem gente que se culpa, então a sabotagem vem muito da culpa. Eita, eu errei, aí é aquela ideia de começar segunda-feira. Sempre só porque deixa para segunda e não começa hoje. Vou comer só hoje. Amanhã eu inicio a minha dieta. Ô, Divaldo, você falando aí sobre a questão de sabotar, existe a vida real, né? Sim. E o pessoal busca muito a questão do corpo ideal, só que durante a semana tem muita coisa, né? Tem filhos, trabalho, como dá para conciliar tudo isso? Aí eu vou pegar o gancho do que eu falei antes. Ver sua vida real, a sua rotina, enquadrar. Porque, por exemplo, o ideal para mim seria pelo menos 4 dias de treino na semana. Eu não lembro a época que eu consegui treinar 4 vezes. Eu só consigo 3. Então, para que eu vou pegar um protocolo com o personal ou um guia ali que eu possa ter 4 dias de treino se eu não consigo? Então tem que ser 3. Quais os horários? Então essa vida real, ela já está dizendo, é o que você tem, é o que você pode conciliar. Porque, por exemplo, principalmente eu atendo muito mulheres. Hora ou outra eu falo, eu fiz até um post na rede, que é a questão da Virgínia. Cara, você não é a Virgínia. Você não tem babá para cada filho, seu cozinheiro, seu make na hora de você fazer a gravação, né? O rapaz ou a pessoa que vai gravar para você que está com o telefone ali. Então você não tem toda essa estrutura. Sem falar do dermato, sem falar do cirurgião plástico, sem falar de outros personagens ali, outros profissionais. Então, se você não tem essa vida, então para. Então, idealiza o seu corpo como você pode manter. Porque você conseguir um corpo ideal, vamos dizer assim, ideal pela questão do que você pensa, é fácil. É difícil, mas é mais fácil do que mantê-lo. Porque quando você consegue fora da sua rotina, quando você voltar para a sua rotina, você não vai conseguir mantê-lo. É verdade. Existem algumas verdades, algumas mentiras sobre dieta, treino e emagrecimento. Tem. Uma das coisas que a gente vê que o pessoal fala é: eu quero emagrecer, eu vou cortar tudo. Tira carboidrato. Né? Gordura é um vilão. Não é? É porque nós precisamos, até principalmente a parte hormonal. Então, tem coisas ali que você vê que treinar várias vezes, 6 vezes na semana. Então, não é, isso são mitos. Porque quando você fala na questão nutrição, perder peso, principalmente nessa área que eu trabalho mais, você pensa o seguinte: o pessoal começa a tirar embutidos, começa a tirar isso, tirar aquilo, o açúcar, tal. Só que ele não consegue manter consistência. Então, o que é verdade em tudo isso? A verdade é que a estratégia bem feita e bem executada, ela vai ter resultado. É por isso que existem vários tipos de dieta. Não é porque as dietas são praticamente uma alimentação regrada, quantificada, qualificada. Então, todas vão funcionar. Qual é a melhor dieta? Não existe a melhor dieta. Existe aquela que se adequa mais à sua rotina, à sua forma de agir, ao seu trabalho, à sua vida diária. Então, se você não consegue, tipo um jejum intermitente, talvez uma pessoa não consiga, pela vida dela, a rotina, talvez uma cetogênica para ela seja totalmente inviável. Então, quando você pensa que as verdades e mentiras, as verdades nem são totalitárias e as mentiras também não são totalitárias. Eu tenho que entender onde é que eu me enquadro nisso. Por exemplo, uma pessoa que vamos lá, um fisiculturista, por exemplo, um cara que treina bastante ali, ele está regrado, quanto mais limpo, que nós falamos, mais comida saudável for, melhor para ele, pela questão estética, a pele, a qualidade da pele, então tudo melhora. Só que não quer dizer que você não possa fazer, porque existe uma dieta flexível. Então ele pode também. É só que esse cara que é fisiculturista e preza pela uma qualidade ali no alimento, mas um dia antes ele está, por exemplo, de subir no palco, ou no dia ele está lá carbando, que nós chamamos, e está comendo ali aquelas bolinhas de Nescau, eu esqueci qual o nome, tem umas bolinhas gostosinhas ali, que é açúcar puro, você está comendo uva passa, você está comendo macarrão, então você vai perceber que é uma estratégia, tá? Tem toda uma estratégia. A gente vai entrar agora na parte de suplementação, e aí a Farmácia Popular Comprando Certo mandou alguns suplementos, e você pode pegar pelo B12 para você explicar. Pronto. Como ajuda na nossa rotina diária. Sim. A B12, eu vou falar de encaixar junto com a B12, né? Principalmente mulheres, né? Não só mulheres, mas assim, é o que mais aparece para mim. E a B12, quando ela está baixa, B12, vitamina D
e ferro, geralmente dá um quadro que muito se confunde com depressão. Então, tem muitas pessoas indo para um psicólogo ou procurando um psiquiatra, alguma coisa assim, e são as vitaminas que estão embaixo. Então, a B12 principalmente ajuda na qualidade das células vermelhas, nas nossas hemácias. Então, se ela está em defasagem, ela não consegue capturar, por exemplo, oxigênio. Então, há uma deficiência. Então, existe alguns tipos de anemias. Então, ela pode estar associada à anemia. Por exemplo, nós temos vários tipos de anemia, né? As mais corriqueiras que nós falamos. A ferropriva, que é por deficiência de ferro. Aí nós temos a perniciosa, nós temos a questão da megaloblástica. Então, a vitamina B12, ela é importante principalmente para evitar fadiga, aquele cansaço, aquela moleza, aquela indisposição. Então, nós não podemos deixar faltar. E uma coisa que eu fico muito triste, e isso não é papo de podcast, né? É atual. Estava numa formatura com uma afilhada da gente, formatura de ABC, de criancinha, e estava lá a tia dela que é paciente minha. E ela está falando da filha. E aí, o que é que acontece? A filha dela está fazendo acompanhamento comigo e eu percebi os exames dela, foi feito os exames, e a B12 dela, ela estava o que nós chamamos de um baixo normal. Qual é o problema de alguns profissionais da saúde? Por exemplo, a B12, dependendo do laboratório, ela vai de 180 a 800. Tá? É a faixa ali que aceitável. E a pessoa estava com 200. Se ela é de 180 pelo laboratório, de 180 a 800, tá legal. Tá na faixa. Mas você acha que está normal? Não está. Porque está uma disparidade grande. Exatamente. Né? Então, o equilíbrio ali era para estar em a média de 450, 500, 600. A metade, né? Isso. A metade seria o ideal. Nem próximo do limite lá alto, nem próximo do baixo. E aí, essa deficiência, aí, a moleza, a fadiga. Uma pessoa que estuda, por exemplo, como é que ela vai ter um raciocínio melhor se ela está cansada, com fadiga? Então, não é ideal você estar sempre no limite. Então, o pessoal tem que estar verificando essa B12, principalmente associada à vitamina D e ferro. Já o ômega 3, cara, eu amo ômega 3. Esses aqui são ácidos graxos, de cadeias longas, poliinsaturadas, quer dizer, falando de química, né? Aí nós temos uma cadeia carbônica, ele tem lá umas insaturações, são duplas ligações. O ômega 3 é muito importante, principalmente para a saúde cerebral, nosso cognitivo, as sinapses. Então, para o nosso sistema nervoso é importante. O ômega 3, eu vou falar de uma linguagem muito simples, é como se fosse um detergente natural. Ela se liga à gordura e ela consegue tirar essa gordura ruim, vamos falar numa linguagem simples, tirar essa gordura ruim do nosso corpo. Então, para pessoas que têm um excesso de gordura, uma lipidemia, né, maior, uma gordura maior, principalmente nos seus vasos, ela ajuda bastante. Agora, lembrando, cognitivo é maravilhoso. Uma dica que eu dou é você associar o ômega 3, coenzima Q10 e magnésio para quem estuda. Melhora a concentração, o cognitivo vai nas alturas. Porque nós temos um sintoma de mente cansada. São tantas informações, que a nossa mente ela também cansa. E é pior do que o físico. O físico, uma noite boa de sono, você recupera. O cansaço mental, não. Né? E outra vitamina aqui, porque a vitamina aqui, esse nutriente que nós temos aqui, suplementos, nós temos o ômega 3 e o ômega 6, o conjunto, o 3, 6 e o 9, né? Que faz também a mesma parte. Lembrando, você pode ter esses suplementos que o pessoal pergunta muito assim, sabe, Léo? Qual suplemento devo usar? Gente, é muito complicado falar isso, porque suplementar é algo além daquilo que você está tendo. Então, você está tendo uma deficiência nutricional na sua alimentação, então você suplementar é mais do que obrigatório. Né? Já que você tem uma certa deficiência. Então, o suplemento, talvez, para mim, se eu tiver com uma baixa de vitamina D, seria a vitamina D. É o melhor suplemento para mim, porque o resto está tudo em equilíbrio. Talvez seja a questão do ômega 3, do magnésio, talvez seja qualquer outro. Então, quando fala de suplementação, a sua alimentação ela tem que dar esse suplemento. Como falava o filósofo, né, Hipócrates, né, falava justamente que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Então, o suplemento é ideal, principalmente quando você está com uma deficiência. Esse é o ponto de vista. Tá? Mas os que estão aqui são maravilhosos. E essas suplementações estão aqui, você vai concorrer. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. É a Comprando Certo, Farmácia Popular Comprando Certo, que fez essa doação para a gente sortear para os nossos seguidores e também inscritos no nosso canal. É importante que você faça a sua inscrição
e ative o sininho também. Nivaldo, eu queria que você falasse um pouco agora sobre as histórias reais de transformação. Você nessa área de nutrição já tem pessoas que estão seguindo o protocolo direitinho e mudou a vida. Com certeza. Nós temos, por esse curto tempo de trabalho, mas nós temos algumas histórias que são maravilhosas. Por exemplo, uma paciente nossa que tem lipedema, então ela desejava justamente tirar o excesso, né, de gordura localizada, que lipedema acomete muito as mulheres, principalmente na região inferior, dos membros inferiores, e conseguiu. Hoje você nem percebe que tinha, né? Não é que acabou o lipedema, é um controle. Tá? A outra, questão de ansiedade pela questão alimentar. Passou uma paciente no meu consultório e justamente ela disse que eu era o 4º nutricionista e nenhum ela tinha retornado. E aí você vê que ela retornou e está aí, já tem uns 4, 5 meses que está comigo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu consegui fazer com ela um acompanhamento em que ela mudou justamente todo o hábito alimentar, mas a noção de como é o nutricionista. Porque antigamente o nutricionista era a questão de passar a dieta, comer folha, passar fome. Então ficou muito fixo na mente das pessoas que era só salada e passava fome mesmo, sentir fome, porque ele cortava tudo. Não é assim que funciona. Então essa mulher de conseguir se controlar, perder peso, se sentir autoconfiante, se gostar, né? Quer dizer, ela está olhando no espelho e está gostando do que está vendo, isso é maravilhoso. E sem falar de um desafio, que a gente trabalha também com desafios, né? E não é um desafio tão simplesinho, não é um copiar-colar. E a gente trabalha tanto aqui em Arapiraca como em Itaquarana. Itaquarana foi o primeiro, mas conseguimos um rapaz, esse foi marcante. Ele tem crise de ansiedade, hipertensão, ele está com cálculos na vesícula e o médico pediu que para que ele pudesse fazer a cirurgia, ele tinha que perder 13 quilos. Detalhe, nesse desafio de 21 dias, ele perdeu 12,7. Em 21 dias, ele perdeu 12,7. A autoestima dele, e detalhe, viu? Ele praticamente desistiu. Na metade do percurso, ele quis desistir por conta das crises de ansiedade, da crise tanto a ansiedade como a depressão atacou e ele jogou, e a galera do grupo ali conversou, nós conversamos com ele e ele foi o vencedor. Ele foi a pessoa que perdeu o maior peso e cuidado, ele perdeu peso com qualidade. É o que nós diferenciamos de perder peso e emagrecer. Perder peso qualquer um perde. Emagrecer é você ter a qualidade, você aumentar a massa magra, você perder gordura e ter uma qualidade. Tá? Perder peso, eu paro de comer, eu vou perder peso. Mas não quer dizer que estou tendo qualidade. Bacana. Nivaldo, para a gente finalizar, queria que antes você falasse onde você faz atendimento, os locais. Fique à vontade. Pronto. Eu trabalho em Itaquarana, eu tenho lá no Instituto, na clínica de Timove, que é a clínica da fisioterapeuta Carla, e aqui em Arapiraca, no Instituto Encanto Somaci, que é do meu amigo, do meu parceiro Adilson, que também é nutricionista e acadêmico de medicina. E aqui eu trabalho às sextas-feiras em Arapiraca e aos sábados em Itaquarana. E a parte de consultoria online. Queria agradecer a você, Nivaldo, e a todo mundo que está assistindo o nosso podcast. O primeiro, que Deus nos abençoe nessa trajetória. Tem muita história para ser contada. Hoje a gente tem o primeiro passo. Claro que a gente vai aperfeiçoando, o que não está legal, a gente vai tentando melhorar. Queria agradecer os parceiros, a Farmácia Popular Comprando Certo, a gente vai fazer o sorteio já já. Também a JR, Proteção Veicular, e a Lupe. Fazer o seguinte, a gente vai tirar uma foto, e aí eu vou postar essa foto na página Taquarana News, junto com o Nivaldo, e essa suplementação. Quem comentar lá, você vai deixar o seu nome e dizer, eu quero, a gente vai fazer o sorteio e vocês vão receber essa suplementação. Tem 3 aqui, mas na verdade são 6 pessoas. São 6 brindes que a gente vai fazer esse sorteio. Agora, para você concorrer, você também tem que estar inscrito no nosso canal no YouTube. E para finalizar, pessoal, agradecer o carinho de todo mundo, agradecer a todo mundo de Itaquarana, que quando a gente botou o vídeo lá no Instagram, falando sobre esse novo projeto da página, muita gente apoiou. Eu andando pelas ruas da cidade, muitas pessoas disseram parabéns, a gente precisava ter um podcast para contar a história do povo taquaranense, que é um povo muito talentoso em todas as áreas, temos profissionais excelentes. Então, essas pessoas têm histórias para contar, para inspirar você que está aí do outro lado. Agradeço a todo mundo, a Deus, a Nossa Senhora, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Nivaldo. Eu que agradeço, Léo. E logo, logo a gente tem mais uma edição, né? Mais um episódio. E queria agradecer o Jean e também, qual é o nome dela?
a Vitória também, que esteve nos ajudando nesse primeiro podcast 1 da página Taquarana News. Obrigado, pessoal. Até logo.